Se você é do signo de Virgem e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia pelos próximos 7 dias. Sem medo, sem pressa e sem ilusões. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva de tarô. Então acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Vamos começar olhando para a sua energia da semana. Oito de copas, a morte e 9 de espadas. Virgem, aqui o tema central da sua semana é transformação, finalização. Alguma coisa chega a um ponto em que continuar exatamente como está deixa de ser uma possibilidade. Essa transformação pode mexer bastante com você, porque ela começa numa energia emocional e atinge diretamente a sua mente, os seus medos, os seus conflitos internos. A energia do início da semana vem com aquela sensação de descontentamento, de afastamento emocional. Ou quando você fica olhando para aquilo e falando, por que eu ainda tô aqui? Por que eu ainda tô fazendo isso? E aí, o 4 de copas fala exatamente do risco de você permanecer preso a coisas que você perdeu, ou que você não tem, ou que não esteja presente mais hoje. Então pode ser que com uma situação no início da semana em que você já não sente mais da mesma forma, um relacionamento, um trabalho, uma expectativa, um projeto, uma maneira de viver. Alguma coisa começa a mostrar que emocionalmente já não ocupa o mesmo lugar que ocupava antes. E aí nós chegamos ao meio da semana com a morte. E essa é a carta principal da leitura. Porque ela fala que aquilo que chafinha, perdendo força, chega no movimento que não tem mais como. Para de ser uma insatisfação, para de ser uma sensação de que não faz mais sentido e torna-se um momento inevitável. Continuar do jeito que está não é possível mais. Você precisa encerrar alguma fase para começar outra. Então a grande pergunta dessa semana não é se vai mudar, porque já está acontecendo essa mudança. A pergunta é como você vai atravessar essa transformação. Porque você pode resistir, você pode tentar manter viva uma situação que já morreu há muito tempo. Você pode reconhecer que alguma coisa já não te agrada mais, mas permitir-se continuar fazendo aquilo. O 4 de copas, ele está explicando o que gera essa finalização, essa transformação. O que está sendo encerrado está diretamente ligado a alguma coisa que você já sabe que acabou emocionalmente, já sabe que não satisfaz, já sabe que não desperta a mesma vontade, que você já viveu tudo que precisava viver daquela situação. E aí ela te empurra para você tomar uma decisão, encerrar, transformar, ponto, o jeito que tá não fica. E aí, no final da semana, mostra o cuidado. Porque depois de você reconhecer, porque assim, vamos supor que estejamos falando de um relacionamento. Aquele relacionamento, você sabe que, nossa, está mais tristeza do que alegria. Aí você decide ter uma conversa e resolver aquilo. E aí a outra pessoa, você percebe nessa conversa que a outra pessoa não está querendo resolver nada. Aí você finaliza.
Não é porque você finalizou uma coisa que não estava mais legal para você que você não vai sentir isso. O 9 de espadas é o que acontece depois. Sabe aquele momento em que você para, nesse exemplo que eu tô dando, você pode ficar se perguntando, nossa, mas por que ele não quis fazer isso? Nossa, mas por que ele escolheu outra pessoa? Por que ele escolheu outra coisa? E aí começa os medos, os sentimentos de rejeição, de abandono, de eu não fui escolhida, de não merecimento. E isso te leva para uma ansiedade, uma dor, uma culpa. E se eu tivesse tentado mais um pouco? Então, assim, entenda que não adiantaria. Mas entenda também que a sua mente, ela tem um poder destrutivo na sua vida. Então, permita-se sentir esse final de relacionamento, que é um exemplo, gente, é um exemplo. Pode ser um emprego, pode ser qualquer outra coisa. É uma leitura coletiva, tenha um discernimento. Eu estou dando um exemplo, que é um relacionamento. E aí você precisa entender que esse desconforto não significa que a sua decisão foi errada. Mas toda vez que nós deixamos algo que é conhecido, por mais que ele seja ruim, ele é conhecido, ele traz um certo conforto. E a hora que você perde aquilo, você sente uma falta. E é normal. Agora, se essa sensação de insegurança se estender por muito tempo, aí você precisa procurar ajuda. Então, Virgem, a história dessa semana é essa. Você começa percebendo emocionalmente que você ou a outra pessoa já está em outro caminho, ou o emprego não te satisfaz, você acorda de manhã e fala, não quero ir. No meio da semana, essa percepção se transforma em encerramento, em ruptura, em mudança, e no final da semana o desafio é não permitir que o medo, a ansiedade façam você questionar a sua decisão. Ela sai aqui no centro por um motivo. Ela mostra que esta não é uma semana para tentar salvar tudo. É uma semana para se salvar. E permitir que encerramentos e transformações aconteçam. E lembrando-se que vai haver um sofrimento, mas que o que está indo embora abre espaço para algo que você ainda não pode enxergar. A próxima pergunta, vamos lá tentar aprofundar um pouquinho aqui, entender qual é o ponto de atenção de Virgem. Virgem, ele precisa olhar com atenção para onde? O que ele precisa compreender que ainda não está percebendo? Eu acho que veio primeiro o Cavaleiro de Ouros, né? Depois o 6 de Copas. E o 2 de Copas. O alerta aqui é você não tomar a decisão passeada em alguma coisa que está começando, mas é muito lenta e que você está esperando uma confirmação disso para você fazer essa transformação, achando que as suas expectativas vão ser atendidas. Então, lembrando que é uma leitura coletiva, então ajuste aí com a sua realidade, tá? Pensa, assim, olhe para a prática, não pelo que a pessoa promete ou pelo que o emprego promete, mas sim pelo que realmente está sendo oferecido. Você precisa observar aqui, Virgem, e distinguir o que é reciprocidade real de necessidade de validação. Esse é o ponto-chave da sua semana, para essa transformação ocorrer de forma mais tranquila, vamos dizer assim.
melhor postura para Virgem atravessar essa semana da melhor maneira possível. O Sol, o Imperador e o Valete de Paus. Virgem. Essa semana é uma semana que você precisa de confiança, verdade, ver as coisas como elas realmente são, ter uma autoestima saudável, para você conseguir enxergar a situação sem ficar preso a medos. E ele reforça o reconhecimento positivo, desde que isso não fire responsabilidade de outra pessoa. O Imperador, ele diz que você precisa evitar rigidez, teimosia, resistência a essa mudança, a essa transformação. Não adianta você perceber que algo precisa mudar e depois tentar controlar a forma como tudo acontece. Porque aí você vai transformar estabilidade em descontrole. Há uma saída. E a saída aqui é permitir-se. Permitir-se experimentar o novo, aprender uma nova forma de agir, aceitar uma oportunidade, uma experiência nova. E entender, Ficha, essa semana para você passar com mais tranquilidade, você precisa entender que nós não podemos controlar o outro. E que, na maioria das vezes, nós planejamos uma coisa e aquilo não sai do jeito que nós gostaríamos, porque existem outras pessoas, outras situações, outras coisas envolvidas, né? Você precisa entender que cada pessoa responde de determinada maneira. Então você não pode querer que o relacionamento termine de uma forma específica, que o trabalho te ofereça exatamente aquilo que você quer, que aquela oportunidade aconteça dentro do prazo que você estabelece. Porque talvez não vai acontecer. E aí você volta para o 4 de copas, porque você está esperando do outro alguma coisa. Mas depois de uma semana marcada por muitas transformações, medos, há novos projetos, novos caminhos, novas ideias, uma nova experiência que aparece. Sabe aquela vontade de experimentar alguma coisa diferente? Então a melhor postura para você essa semana, Virgem, é muito clara. Tenha clareza para reconhecer o que já terminou. Não tente controlar a situação. Permita-se experimentar o que começa a surgir depois disso. Não fique preso à dor. Você não precisa saber agora onde esse novo caminho vai terminar, mas você precisa ter entusiasmo para conseguir continuar caminhando. E não deixar esse encerramento, essa transformação, te deixar preso nos seus medos. É aquela pergunta, sabe? Agora que isso mudou, o que eu preciso aprender dessa situação e como eu posso continuar caminhando para algo novo? Use a clareza para reconhecer a realidade e a curiosidade para descobrir o que pode nascer depois dela. Vamos tirar um conselho do oráculo para Virgem. O tapete vermelho.
Apresente-se como quem já venceu. A entrada é o feitiço. Virgem, olha como essa mensagem conversa com tudo que apareceu aqui, né? Porque durante essa semana nós falamos de situações que precisam ser finalizadas ou transformadas, encerramentos, medos, tendências de querer controlar tudo, mas nós terminamos com a postura de novo caminho, novas experiências, novas ideias. E aí o oráculo vem e diz para você não atravesse essa mudança olhando para si como alguém que perdeu. Não entre no novo carregando a identidade daquela pessoa que foi rejeitada, vítima, que não conseguiu, que ficou para trás, que teve alguma coisa encerrada. Apresente-se para o novo, reconhecendo tudo que você aprendeu com aquilo que terminou. Porque essa finalização não apaga o seu valor. Uma pessoa não escolher você não diminui o seu valor. Um trabalho a acabar não diminui a sua competência. Então, Virgem, se existe um novo caminho começando a aparecer, não permita que os seus medos, a sua insegurança, a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua dor, faça checar nele sem sentido. Haja com clareza. Cuidado com excessos. Se abra para o novo. Apresente-se com postura. Caminhe para aquilo que começa, entendendo que você não está começando do zero. Você está começando a partir de tudo aquilo que já viveu, que você já aprendeu, que você já superou. E talvez seja exatamente essa mensagem que você precisava receber depois de uma semana marcada por transformações e dores. O ciclo muda, mas você continua. E continua mais forte, mais consciente daquilo que deseja viver daqui para frente. E se essa leitura falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Me conta aqui nos comentários qual parte mais conversou com o seu momento. E se você estiver vivendo uma situação em que sabe que alguma coisa precisa mudar, mas ainda não consegue compreender se deve insistir, se deve aceitar, se deve encerrar, entre em contato pelo WhatsApp, porque as leituras coletivas mostram caminhos, mas a leitura individual mostra o seu caminho. E lembre-se, Virgem, Lua de Cleo, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos da Cleo!